Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, ouvintes da Rádio Guaíra, internet, senhores e senhoras que aqui acompanham os trabalhos desta casa. Hoje nós temos aqui a presença da nossa Guarda Municipal. É uma honra para os componentes dessa casa contar com a presença dos senhores e as senhoras aqui. A Guarda Municipal, que foi criada pela administração Ada Silveira e Manuel Cuba, e que teve como primeiro chefe da Guarda o saudoso Tenente Martins. Alguns dos senhores que aqui estão, que são pioneiros da época, devem lembrar-se com certeza. O nosso sonho seria que algum prefeito tenha a coragem de criar um plano de carreira. Ou seja, envie um projeto para essa casa, que com certeza aqui será aprovado, criando um plano de carreira, dando assim condições para que o nosso guarda municipal possa adquirir promoções por merecimento, por tempo de trabalho, enfim, semelhante ao plano que é utilizado para a Polícia Militar. Para que, quando chegue a época de aposentar, o guarda municipal, o servidor, possa contar em sua velhice, quando tiver a sua missão cumprida, com um salário mais digno. Este é o nosso sonho. Eu queria, senhores ouvintes, eu tenho aqui algumas manchetes de jornais da região. A primeira não nos surpreende muito, mas nos ficamos tristes com tantas notícias que não são benéficas, que não ajudam o nosso povo, o nosso brasileiro, o nosso contribuinte, o nosso trabalhador, o nosso empresário. Com certeza vive aborrecido com o que acontece com as administrações públicas. Nós temos aqui, na semana passada, uma manchete que diz o seguinte: subfaturamento de obras federais no Paraná é denunciada pelo Ministério Público Federal. Aonde? Aqui na nossa região, bem próxima, em Palotina. Metros quadrados mais caros do Brasil estão sendo construídos, estão sendo pagos aqui, no município de Palotina. Recursos da União para arcar com 3 obras no Paraná ultrapassam R$500 milhões. E vejam, senhores, o volume das obras. A suspeita de faturamento recai sobre a construção de um restaurante, o Restaurante Universitário Federal do Paraná, por R$251 milhões. Um laboratório, no mesmo campo, aqui de Palotina, R$122 milhões, ambos em Palotina. E por fim, o terceiro, aquisição e instalação de um muro, construção de um muro, na sede, em Curitiba, por R$241 milhões, um muro. Quando temos aí a saúde falida no Brasil, a segurança dispensa comentário, e o dinheiro desaparece dessa maneira.
O caso já foi encaminhado para o Ministério Público Federal, que cabe investigar. Isso nos entristece muito, ouvir esse tipo de coisa, porque nós sempre temos dito, será que vai sobrar alguma coisa desse país ao término dessa administração que está aí? Só Deus sabe. Temos a segunda manchete aqui, não é esta até, felizmente, o governo do estado do Paraná repassou oficialmente, sexta-feira, né, 5 micro-ônibus ao consórcio intermunicipal de saúde da Costa Oeste, aqui na nossa região. Portanto, a partir de hoje, temos mais 6 veículos que serão repassados aos gestores que integram o Consórcio Internacional da Saúde do Oeste do Paraná. As frotas são destinadas ao transporte de pacientes de toda a região. Felizmente, temos alguma notícia boa também. Eu queria apenas me referir sobre a época que estamos aí, pré-eleitoral. Temos aí tantos candidatos a deputados, estadual, federal, fazendo 1000 promessas. Promessas que a gente sabe que não tem condições de cumprir, mas estão aí, é um direito deles pedir, são candidatos, registrar suas candidaturas. Agora, eu acho, senhores e senhoras vereadores, eu acho que cabe a nós, representantes do povo de Guaíra, a sociedade, juntamente com a sociedade organizada, com os empresários, conscientizar o nosso eleitor, para que procurem examinar essas promessas, o passado desses candidatos, para que possamos ajudar a eleger aqueles que já fizeram alguma coisa por Guaíra, aqueles que já pagaram de alguma maneira com trabalho os votos que já adquiriram aqui do nosso município. Eu acho, além da justiça eleitoral, que está através dos órgãos de imprensa, televisionado, escrito, tem contribuído muito com relação à conscientização do nosso eleitor brasileiro, cabe também a nós, porque nós temos que pensar no futuro da comunidade que nós vivemos. E o nosso eleitor também está ficando bastante politizado. Não temos dúvida que ele vai procurar também depositar o seu voto em favor de candidatos que possam dar retorno à nossa comunidade. Hoje, até curiosamente, conversando com o eleitor, ele me disse assim, olha, eu ia votar em um determinado, falou o nome, mas eu não posso mencionar o nome aqui, eu ia votar nesse deputado, mas soube que fulano aí, uma liderança, pegou dinheiro desse deputado e agora quer que nós vote para ele para pagar o dinheiro que ele pôs no bolso. E a comunidade? E nós? Eu não voto mais nesse cara. Então, isso aí nos alegra, porque estamos percebendo que o nosso eleitor está acompanhando. Até ele usou uma expressão assim, bastante curiosa, diz ele, estão tentando vender nós, estão tentando nos vender para alguém, só que nós temos que ter a inteligência, a coragem, na hora de nos entregar, nós não vamos embarcar nessa não. Nós vamos procurar candidatos que realmente possam garantir trabalho, garantir retorno, trabalhar, enfim, para o nosso município. Então, eu acho que vamos votar, vamos depositar nosso voto, mas vamos ter a precaução
de votar em quem realmente já fez alguma coisa para o Gaíra e que tenha condições de continuar fazendo. Obrigado, senhor. As considerações do vereador